Boa tarde, queridos estudantes. Tudo bem? Antes de assistir este vídeo, oriento que vocês leiam o texto Movimento dos Protistas, localizado na página 159 e 160 da apostila Trilhas de Aprendizagens 2. Essa semana, nós vamos dar continuidade ao tema Locomoção dos Seres Vivos. Semana passada, nós falamos sobre a locomoção de alguns tipos de animais, observando como seus membros são adaptados às necessidades de cada um. Esse texto aqui, eu vou ler apenas um trechinho, esse primeiro trecho aqui, para que a gente dê início à nossa conversa. Movimento dos protistas. O reino protista inclui organismos eucariontes conhecidos como protozoários e algas. Os protozoários são heterótrofos e unicelulares. Já as algas são autótrofas e podem ser unicelulares ou pluricelulares. Para dar início à nossa conversa, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os reinos. Esse trecho do texto fala sobre reinos. Mas o que é isso? Então, para organizar o estudo dos seres vivos, os cientistas organizaram todos os organismos em 5 grandes grupos, que nós chamamos de reinos. São eles: Reino Plantae, representado pelas plantas; Reino Animalia, onde estão os mamíferos, répteis, anfíbios, insetos, entre outros. Reino Fungi, que inclui cogumelos e bolor, por exemplo. Reino Monera, representado pelas bactérias. E o reino Protista, representado pelas algas e protozoários. Das algas, você já deve ter ouvido falar. Essa imagem é só para vocês verem a carinha de uma alga. Logo vamos falar mais um pouquinho sobre elas. Mas e os protozoários? Quem são? Os protozoários, em sua grande maioria, apresentam vida livre e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, no entanto, algumas espécies que vivem associadas a outros organismos e nós chamamos de parasitas. Na imagem, eu coloquei uma ameba. Existem alguns tipos de amebas e elas podem causar doenças, como a entamoeba histolítica, que pode ser ingerida por água ou alimentos contaminados, causando a amebíase. Todo ser vivo é formado por células. Os seres vivos que são formados por uma única célula, nós chamamos de unicelulares. Os protozoários, por exemplo, são unicelulares. E os seres vivos formados por várias células são chamados de pluricelulares. Nós, humanos, e esse cachorrinho da foto são pluricelulares. O texto fala também que os protozoários são eucariontes. Mas o que são eucariontes? Bom, para você entender o que é eucarionte, você também tem que entender o que é procarionte. As células, elas são divididas em 2 grupos, procarionte e eucarionte. As células procariontes são mais simples, não possuem núcleo nem organelas mais complexas, como a mitocôndria e as organelas membranosas. Gente, organelas são como os órgãos das células. Imagine que as células também respiram e se alimentam. E assim como nós temos os pulmões para respirar e o estômago e o intestino para digerir os alimentos, as células têm seus mini órgãos
que chamamos de organelas, que realizam essas funções, entre outras também. Seres que possuem células procariontes são as bactérias. Já as células eucariontes são mais complexas, possuem um núcleo envolvido por uma membrana que protege o DNA. Apresenta também organelas mais complexas, como as mitocôndrias, responsável pela respiração celular, e também as organelas membranosas, responsáveis por várias funções, como produção de proteínas e lipídios, secreção celular, entre outras. No texto, ainda fala que os seres do reino protista podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que quer dizer essas palavras. Autótrofos são seres que produzem seu próprio alimento. As algas e as plantas que realizam fotossíntese, elas absorvem água, luz do sol e gás carbônico e transformam em glicose, que é seu alimento. Portanto, as algas e as plantas são autótrofas. Já os heterótrofos são aqueles que dependem de outros seres para se alimentar. Ou seja, eles precisam ingerir outros seres para conseguir energia. Não precisa ser necessariamente um ser vivo inteiro. Pode ser restos de seres vivos também. Por isso, nós falamos que os heterótrofos precisam consumir material orgânico, porque o material orgânico se refere àquilo que é proveniente de um ser vivo. Para você ter uma ideia, olha só esse besouro. Nós chamamos popularmente de rola-bosta, e ele literalmente se alimenta de cocô de vaca e é considerado um animal heterótrofo, pois se alimenta de restos de outro ser vivo. Material orgânico. A gente pode chamar também de matéria orgânica, tá? Voltando aos protozoários. Gente, protozoário é heterótrofo. Existem vários tipos de protozoários e a gente classifica eles conforme a sua locomoção. Tem os protozoários ciliados, que é esse azulzinho que está ali na imagem. Ele se locomove através de estruturas bem pequenininhas que se movimentam no ambiente aquático, que nós chamamos de cílios. Existem os protozoários flagelados, que é esse rabinho que vocês estão vendo na imagem. Ele pode ter um ou mais flagelos, são esses dois ali que estão representados ali verdinhos. Tem os protozoários sarcodíneos, que é aquele amarelinho ali da imagem. Ele se locomove através de pseudópodes, que são os falsos pés, que são moldados a partir do próprio corpo dele. Um exemplo de sarcodíneo são as amebas. E tem aquele outro ali, esporozoário, que está no cantinho. Ele não possui nenhum tipo de estrutura para locomoção e ele é parasita. Bom, pessoal, por enquanto é só. Na atividade dessa semana, vocês devem ler então o texto completo da página 159 e 160 e responder as questões 1 e 2 das páginas 160 e 161, mamão com açúcar, hein? Eu deixei também, junto com a atividade, alguns videozinhos que mostram a locomoção dos protozoários observada por microscópio. Muito interessante, tá? Não deixem de assistir. Então é isso, fiquem bem, fiquem em casa, abraço da Pro.